Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou sentindo falta dessa interação com vocês, tá? Se vocês quiserem me colocar num grupo da sala com vocês, com outros professores, vocês me avisam, alguém entra em contato comigo, que eu passo meu número, tá? Vocês são a única turma que eu não tenho acesso pelo WhatsApp, tá? Pra tirar dúvida e tudo mais. Então, fico à disposição de vocês, tá bom? Nós vamos continuar com a estequiometria, que é a proporção, né, a receitinha, só que agora para gases. Por quê? Porque para gases a gente trabalha com volume, tá? A gente vai trabalhar, então, nessa aula com volume. Por que volume? Porque, por enquanto, eu ensinei vocês massa e mol. Agora, a gente vai trabalhar com volume. O que a gente precisa saber? Eu não sei se vocês já estudaram gases ou não em geral, mas, enfim. Não vai ter problema caso não tenham visto. Um gás ideal é aquele gás que eu posso prever o comportamento. Todos os gases que vão cair aqui são gases ideais. Ah, qual é o outro tipo de gás que existe? Gás real. O gás ideal na CNTP, o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, ou seja, condições fixas. Na temperatura ambiente de 25 graus, quando a pressão for 1 atmosfera nível do mar, 1 mol de qualquer gás ideal ocupa 22,4 litros. Vou repetir. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ideal ocupa 22,4 litros. Isso daqui é a mesma coisa que escrever 22,4 litros por mol. Quando a gente abre isso numa regrinha de 3, é a mesma coisa que fazer a razão, certo? Eu vou usar isso como fator de conversão. Então, coloquei uma reaçãozinha aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Dá. C mais O2 formando CO2. A reação está balanceada, então a proporção em mols é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Ok. Lembrando que a receita original na reação, no balanceamento, é sempre dada em mols. Você vai ajustar o que você precisa de acordo com a unidade, tá? Eu ensinei você assim para você evitar de fazer mais contas, tá? Eu coloquei alguns exemplos, não sobrecarreguei vocês, porque eu preciso que vocês entendam e refaçam esses aqui. Copia, dá pause nesse vídeo, copia essa reação, copia enunciado, tenta fazer sem olhar, depois volta no vídeo, vê como que a prof fez. Isso é muito importante. Não adianta entupir vocês de conteúdo, entupir vocês de exercício, porque esses conteúdos são mais chatinhos. Então, vamos lá. Vou explicar o que eu já venho explicando em várias aulas. Primeiro de tudo, você vai escolher quais são as duas substâncias, selecionar as duas substâncias de qual ele está tratando, porque é sempre de 2 em 2. Então, se partirmos de 64 gramas de O2, qual será a massa de CO2? Então, eu estou falando do O2 e estou falando do CO2. Primeira linha é a proporção entre eles, ó. Nem terminei de ler o enunciado e não me prendi aos detalhes. Primeira coisa é a proporção em mols. Então, eu tenho 1 mol de O2 para 1 mol de CO2. Essa é a minha receita original, ok? Meu suporte fica balançando o celular, desculpa aí. Segunda linha, eu vou analisar a unidade que ele deu e que ele pediu. Ele deu massa e pediu massa. Sempre que eu precisar da massa, eu multiplico pela massa da tabela periódica. Por quê? Porque a massa da tabela periódica é em gramas por mol. Aí eu vou estar considerando a receita e transformando tudo para a massa, tá? De acordo com a proporção. Então, eu vou usar o 64? Não, eu vou usar a massa da tabela periódica. O carbono vale 12 e o O vale 16. Então, 2O, 16 vezes 2, 32. CO2, o C vale 12 e cada O vale 16. Então, 12 com 16 com 16, 44. Ok? Bora lá. Vou multiplicar, então, o O2 por 32 gramas por mol. Tô colocando aqui só pra você entender. Não deixei espaço. Que esperta que eu sou. E aqui, 1 mol vezes, qual é a massa do CO2? 44 gramas por mol. Então, olha o que vai acontecer. Mol em cima e mol embaixo vai cortar. Deixa eu usar uma outra cor aqui, ó. Então, mol em cima e mol embaixo vai cortar. Mol em cima e mol embaixo vai cortar, ok? E vai ficar tudo em termos de massa. Por isso que eu multipliquei pela massa molar. Então, vamos montar aqui de novo. O2 e CO2. Então, eu tenho 1 vezes 32 e 1 vezes 44. Então, eu tenho 32 gramas está para 44 gramas.
Então, eu tenho a minha estequiometria considerada e transformada em massa. Lembre, isso é a mesma coisa que numa receita eu ter xícara de farinha de trigo e ao invés de xícara eu usar quantos gramas de fato, ok? Eu só tô mudando a unidade. Aí, agora sim eu vou pro exercício. O que que eu tenho, o que que eu preciso? Se eu partir de 64 gramas de O2, 64 gramas de O2, qual é a massa de CO2 gerada? Qual é a massa de CO2 gerada? Ou você faz essa conta, ok? Então, vamos lá. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 32x igual a 44 vezes 64. 44 vezes 64. 2.816. Quem tá com o x, passa dividindo. Então, dividido por 32. 88 gramas. Então, quando você partir de 64 gramas de O2, você vai formar 88. Ah, prof, tem um jeito mais fácil de fazer, né? Com certeza tem. Vou te mostrar agora. Peraí que eu tô procurando outra caneta. Ó, do 32 pro 64 foi vezes 2, não foi? Então, aqui também será vezes 2. 32 vezes 2, 64. 44 vezes 2, 88 gramas de CO2. Ok? Aí, pode fazer assim? Claro, porque é proporcional, tá? Mas você faz o cálculo como você achar melhor. Ah, mas você falou do volume, até agora não saiu o volume nesse negócio, tá? Vamos agora pro volume, então. Veja bem. Então, vamos de novo lá. Quais são as substâncias que eu tô trabalhando? Se 44,8 litros de O2 forem utilizados, qual será o volume de CO2? Então, de novo, você tem O2 para CO2. De novo, você tem 1 mol deste abençoado para 1 mol deste abençoado, certo? Aí, eu vou agora para as unidades. Ele deu litro e pediu volume. Volume é litro também. Então, preciso das unidades em litro. Esse L ficou meio estranho, né? Mas tudo bem. Em litro. Como que eu faço para deixar em litro? Quando eu precisei de massa, eu multipliquei pela massa molar. Quando eu precisar de volume, eu vou multiplicar pelo volume molar. O que que é o volume molar? Não liguem pra minha gata miando aí no fundo, tá? Ela é louca. Ela quer sair e ela não vai sair. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol. Opa, início do nosso vídeo. 1 mol ocupa 22,4 litros. Ó, vezes 22,4 litros por mol. Claro que eu tô te mostrando o exemplo mais simples, né? Depois você vai ter que multiplicar. E 1 mol vezes 22,4 litros por mol. Olha o que que vai acontecer. Mesma coisa de antes. Mol em cima, mol embaixo. Cortou. Eu fico com a mão na frente, né? Desculpa aí. Mol em cima, mol embaixo. É que se eu fico assim, dói demais minha mão, gente. Perdoe. E aí, ó, mol em cima, mol embaixo, anulou. Vai sobrar tudo em termos de litro. 1 vezes 22,4, 1 vezes 22,4. Aqui não aparece no vídeo, mas é 1 vezes, tá? Eu tinha colocado um pontinho, mas não aparecia. Então, vou só ajeitar aqui, ó. Eu tenho 22,4 litros para 22,4 litros. Opa! Então, o que que acontece? O volume é mais fácil ainda do que quando eu tenho em termos de massa. Então, se eu tenho 1 mol para 1 mol, eu tenho a mesma quantidade ocupada, tá? Porque é 1 mol para 1 mol. Daí, vai dar a mesma quantidade, ó. Se eu usar 44,8 litros de O2, é o dobro, vezes 2. E aqui vai ser o dobro também, vezes 2. Então, eu vou ter 44,8 litros. Por quê? Porque se é igual, aqui também tem que ser igual, ok? A proporção é a mesma, a unidade é a mesma. Vamos para outro exemplo. Aqui tem uma reação, tá? Que eu gosto muito dela, vocês já perceberam que eu vivo usando ela. N2 mais H2 formando NH3. É todo mundo gasoso, tá? Todo mundo gás. Partindo de 112 gramas de N2, quantos litros de NH3 são formados? Quantos litros? Opa, N2 e NH3. Então, vamos começar lá. N2 e NH3. Primeiro passo, coloquei as duas substâncias que eu estou trabalhando. Segundo passo, a proporção em mols. N2 é 1 mol e NH3 é 2. Então, você tem uma relação de 1 mol para 2 mols, ok? Isso aqui tem que saber fazer, eu já tô ensinando você há várias aulas. E até agora ninguém me mandou dúvida sobre como fazer. Então, eu subentendo que vocês estão entendendo. Beleza. Aí, agora, eu vou para as unidades. Ele parte de massa de N2. Então, aqui vai ser em termos de massa.
E ele quer saber quantos litros de NH3. Então, aqui eu preciso do volume. Nessa coluna eu vou deixar tudo em termos de massa e nessa coluna eu vou deixar tudo em termos de volume. Isso facilita a sua vida porque você não vai precisar fazer um monte de conta. Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Quando é massa, multiplica pela massa da tabela. Coloquei aqui, ó, que o N vale 14. Então, N2 vai valer 28. 28 o quê? Gramas por mol. Tive que brigar de novo com a minha gata. Então, olha só. Mol em cima, mol embaixo. Ficou tudo em termos de mol. 1 vezes 28, 28 gramas, que é a nossa nova unidade. E deixamos a coluna em termos de massa. Por quê? Porque aqui é 112, então tem que ficar a mesma unidade na coluna para eu usar na regra de 3. Aqui é volume. Qual é o volume molar? Que eu vou ter que multiplicar 22,4 litros por mol. O que eu já tinha te explicado, ok? De novo, mol em cima, mol embaixo. Cortou. 2 vezes 22,4, 44,8 litros. Opa, agora eu tenho a unidade que eu preciso, massa, volume, e tenho a proporção considerada, ou seja, a minha receitinha. Agora, eu vou para o que o exercício deu e para o que ele pediu. Partindo de 112 gramas de N2. 112 gramas de N2. Para de chacoalhar, celular. Qual será o volume de NH3 formado? Agora, você só multiplica cruzado. Ou divide esse por esse para ver quantas vezes que aumentou. Então, vamos lá. Multiplicando cruzado vai ficar. Vamos fazer conta passo a passo aqui. 28 vezes x, 28x. Ah, aqui, ó, grama com grama corta, vai sobrar litro. A unidade é sempre a unidade que tá com o x, tá? 28 vezes x igual 44,8 vezes 112. 44,8 vezes 112. 5.000... Ixi, Maria, que número grandão. 5.017,6. X igual 5.017,6, passa o 28 que está multiplicando, dividindo. Então, dividido por 28, isto. E vamos chegar em 179,2 litros, ok? Ah, mas e pode tudo isso? Por que que não poderia? Vamos fazer uma contraprova. Ó, 28 é cada 1 mol, certo? 1 mol de N2. 112 dividido por 28 dá 4 mols. E cada mol, perdão, é ocupado por 22,4 litros. Então, 4 mols, ó, vai ser 22,4 vezes 4. E deu outro valor. Por que será? Que a professora está louca. Ah, porque eu não considerei a estequiometria, né? Vezes 2, porque eu tenho 2 mols de NH3. Que susto! Achei que tinha feito errado. Então, 2 mols vezes 22,4. Por quê? Porque eu tenho que considerar a estequiometria. É aí que entra essa proporção, a receitinha original, ok? Ah, qual seria outro jeito de fazer, prof? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Poderia fazer 112 dividido por 28, pá. 4 vezes o valor que tá aqui, 44,8. 179,2 litros de amônia, tá? É gás, então ele ocupa bastante espaço mesmo. Qual é a sua tarefa de hoje, dia 19 de maio de 2020? Eu quero que você copie, tá? Os enunciados que eu passei. Então, veja que é tudo curtinho, ó. 2 linhas, 1 linha praticamente, tá? Eu quero que você volte o vídeo, que você copie a reação e o que é pra fazer. Ok? Vou deixar aqui paradinho, caso você queira dar pause. E você vai tentar fazer sozinho. E aí, eu vou te mandar uma listinha com alguns exercícios, tá? Vamos te mostrar o outro aqui. Com alguns exercícios. Antes, você tem que conseguir fazer sozinho da aula, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijos!